Pode. Boa noite para todos. Bom, antes de começar a falar especificamente sobre o tema dessa live, a prática de asanas, né, em yoga, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para explicar melhor por que eu escolhi essa foto, por que eu escolhi esse cenário para essa live, né? Bom, a primeira vez que eu estive à Índia, eu fotografava muito, levava uma máquina fotográfica, e eu visitei várias vezes esse local. Esse local é uma escola de dança que se chama Kalakshetra. Ele está situado num bairro de Chennai, em Tiruvannamaluru. Eu conheci a diretora e frequentei algumas vezes, visitei e tal, levando as pessoas, porque lá é muito interessante, é um local realmente muito interessante para se visitar. Na verdade, eu tive 3 motivos para escolher essa foto. Primeiro, porque eu achei que ela era ideal para se colocar essa parte de diagramação, né, do que eu estava me propondo na live. Segundo lugar, porque eu queria apresentar para vocês essa linda árvore, que é a Banyan Tree. A Banyan Tree é uma árvore típica da Índia, não só da Índia, também Sri Lanka, Bangladesh. Dizem que aquela região toda a gente encontra muitas Banyan Trees. E a Banyan Tree tem uma particularidade, que é o seguinte: às vezes, um cipózinho que vai descendo dos galhos da árvore, com uma raiz aérea, eles falam que é uma raiz aérea, toca o chão e forma uma raiz. Então, vocês podem ver vários troncos mais fininhos ao redor do tronco principal da árvore. E um outro motivo pelo qual eu escolhi essa foto é porque essa foto transmite um clima que eu vi, eu senti, não somente no Kalakshetra, nessa escola de dança, mas também em várias outras comunidades, em vários outros locais, centros de estudos, né, que a gente visitou, e que são locais, assim, normalmente muito amplos, com muitas árvores, muito arborizados, muito tranquilos, locais muito propícios para o trabalho introspectivo, para trabalhos para concentração, para estudo. Então, assim, essa foto representa esses locais também, não é só no Kalakshetra que eu senti isso, não. Bom, pode passar aí. Aqui tem uma foto minha, 1978, a primeira vez que eu fui à Índia, também com uma outra Banyan Tree atrás, é uma outra diferente, né? Pode passar. Bom, já está. Isso? Tá. Bom, vou falar de yoga. Yoga não é religião, né? Não se impõe dogmas, não se faz proselitismo. A prática pode ser feita por qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer condição social. O único pré-requisito para você praticar yoga é ter vontade de praticar, né? O único pré-requisito. A minha formação é de uma escola chamada Krishnamacharya Yoga Mandiram. É uma escola dessa mesma região, próxima ao Kalakshetra, em Chennai. Chennai é uma cidade da costa leste da Índia, onde eu vivi quase 2 anos, né? E fiquei a maior parte do tempo lá, porque eu fui estudando yoga. E, e essa escola, Krishnamacharya, ele foi um yogi muito conceituado na Índia, uma pessoa que dedicou a vida dele para esse trabalho, né? Ele era muito estudioso, ele praticava muito, e ele é muito conhecido no Ocidente também pelo fato de ele ter formado professores muito conhecidos aqui, como Iyengar, Patabi Joyce e o próprio filho dele, Desikachar. Bom, eu conheci essa escola por meio de uma amiga, fiz amizade com uma jovem canadense que morava ali também, e ela me apresentou a Desikachar. Ela me falou: olha, se você for lá, você vai encontrar uma pessoa que faz um trabalho com o corpo, mas usa de asanas, né? mas de uma simplicidade muito grande, muito diferente de outros professores, às vezes que fazem malabarismos, né? Posturas mais complicadas. Isso é questão de afinidade. Eu nunca senti afinidade por malabarismo, eu sempre gostei das coisas mais simples, nunca gostei muito de rituais, eu sempre sou muito, assim, a minha maneira de ser, né? E depois ela me falou também que ele era professor de Krishnamurti. Krishnamurti foi um livre pensador indiano, e desde a adolescência eu tive assim contato por meio de livros, né? Eu tinha lido alguns livros dele, depois
Quando eu fui à Índia outras vezes também, eu tive, não só da primeira vez, mas das outras vezes, tive a oportunidade de assistir palestras de Krishnamurti, debaixo de árvores como essas daqui, semelhantes a essas daqui, e, assim, experiências inesquecíveis. E eu admirava muito Krishnamurti. Quando eu fiquei sabendo que Desikachar era professor de Krishnamurti, mais um motivo para que eu sentisse vontade de conhecê-lo, né? Ele largou a profissão, ele era engenheiro, largou a profissão e criou uma forma de ensinar asanas muito mais simples do que o pai dele ensinava, mas com a orientação do pai. Ele teve orientação durante décadas com o pai, né? A orientação com Krishnamacharya. Bom, o que é a aula prática? A aula prática é isso que vocês estão vendo aí, esses exercícios, né, com movimentos lentos, sempre sincronizados com uma técnica de respiração profunda e lenta, e alguns minutos de relaxamento entre os grupos de exercício, e no final da aula sempre a gente faz um relaxamento mais prolongado. Asanas é bem diferente de esportes. Se você compara com vôlei, com tênis, com basquete, corrida, futebol, no trabalho de esporte, a gente trabalha muito com membros, né? Braços e pernas. Em asanas, a gente trabalha também com braços e pernas, mas de uma forma bem mais suave, bem mais branda. Mas, em compensação, a gente trabalha com a coluna vertebral quase que o tempo todo, né? A gente explora todas as possibilidades de movimento com a coluna. Flexão para frente, flexão para trás, torção, distensão para um lado, distensão para o outro, e inversão, as pernas para o alto. Então, nós trabalhamos com áreas musculares em sentidos que não são solicitados normalmente no dia a dia. E uma outra diferença dos esportes em geral é que a prática de asanas, durante a prática, a gente não estimula a competição. Pelo contrário, cada um deve tem aquela oportunidade de observar suas próprias capacidades, suas próprias limitações, né? Evitando comparar com a pessoa que está do lado. Normalmente, a gente faz os exercícios de olhos fechados para ver mais essa concentração, né, durante a prática. O ideal, quando a gente chega para fazer uma aula, é deixar todos os problemas do lado de fora, junto com os sapatos, tirar os sapatos, deixar os problemas lá, e vivenciar essa união corpo, respiração, mente. Então, a gente procura concentrar a mente totalmente, né, em cada movimento, acompanhando a respiração. A respiração determina a velocidade do movimento. Se você faz uma respiração mais curta, os movimentos são mais rápidos. Se você tem uma extensão maior, tanto na inspiração quanto na expiração, os movimentos são feitos mais devagar. A flexibilidade não é o mais importante, ela vem com o tempo. Normalmente, às vezes, impressiona a flexibilidade, mas isso não é o mais importante. Você pode chegar para fazer uma aula trazendo seus problemas, né? Às vezes você não consegue deixar os problemas do lado de fora. Então, você vai fazer uma aula, você vai conseguir fazer a aula, mas os benefícios não são tantos. Quer dizer, existe um benefício? Existem benefícios? Sim, existem benefícios. Mas quando você pratica, concentrando a sua mente totalmente em cada movimento com a respiração, os benefícios são bem maiores, né? Você alcança uma harmonia entre o corpo e a mente. Então, você une corpo, mente e respiração. E essa harmonia, você começa a observar que essa harmonia se estende, vai se influenciando o dia a dia também, nas tarefas diárias, em tudo que você faz no dia a dia, fora da aula, né? Você sente que você faz com mais harmonia. Até caminhar, preparar uma refeição, gesticular, falar, né? Tem várias formas de você expressar essa harmonia maior. Bom, a cada aula é um exercício para nós olharmos para nós mesmos, para nós tomarmos mais consciência do nosso corpo, da nossa respiração, como eu falei, mas também dos processos mentais. Principalmente na hora do relaxamento, quando você fica no final da aula uns 10 minutos relaxando, você tem a oportunidade ali de observar quais os pensamentos estão predominando na sua mente. Isso é uma coisa que normalmente as pessoas percebem, e você toma maior consciência dos seus processos mentais, né? E a nível emocional. E quando você sai da aula no mundo, lá fora, você começa a se observar também. Como você reage diante da vida, como você reage diante das pessoas, emocionalmente, principalmente
as pessoas com as quais você tem mais dificuldade, né? Bom, quando você prepara uma aula para um aluno, você busca o equilíbrio do aluno. Então, você tem que considerar uma série de fatores: a idade, a constituição física, o tempo de prática, o tempo disponível para a prática naquele dia específico, né? Normalmente, a gente faz uma aula até de 50 minutos, pode ser de 40, pode ser de 30. Então, você tem que ver o tempo que você tem ali disponível e o estado físico e emocional da pessoa naquele dia. Então, você tem que levar em consideração todos esses fatores para você preparar uma aula adequada para a pessoa e para que ela possa sair mais equilibrada. Existe um texto clássico da literatura sânscrita chamado Yoga Sutra de Patanjali. Esse texto era muito enfatizado pelo meu professor e tem uma palavrinha que se chama Vinyoga, que faz parte do capítulo 3, o Sutra 6. E essa palavra significa yoga adaptado às necessidades de cada um, né? Então, uma aula pode ser adequada hoje, pode não ser amanhã, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Suponhamos que você chegue com dor de cabeça para fazer uma aula. Ao sair da aula, você deve estar um pouquinho melhor, muito melhor, ou então sem dor de cabeça, que já aconteceu várias vezes. É imprevisível, né? Isso é cada pessoa e cada situação, a gente sente isso. Mas nunca você sai pior, nunca você sai com mais dor de cabeça. Se você saiu pior, é porque aquela aula não foi adequada para você naquele dia, tá? Então, os benefícios da prática de uma aula de asanas, assim, imediatos são, né? Assim, logo depois da aula. Se você entra num estado, você busca o equilíbrio, depois você sai melhor, a sensação de bem-estar, de maior equilíbrio e mais energia também para voltar às atividades diárias, né, do seu dia a dia. Então, tem uma série de benefícios também quando é uma prática continuada, quando você mantém um ritmo mais a longo prazo, existem vários benefícios. Por exemplo, físicos: equilíbrio, flexibilidade, postura correta, leveza física, beleza, harmonia, saúde. Em asanas, como eu falei para vocês, a gente trabalha com membros, né, braços e pernas de uma forma mais suave do que os esportes em geral, mas trabalhamos com a coluna vertebral de várias formas, né, que normalmente nós não trabalhamos no dia a dia também. E, além disso, a gente massageia órgãos internos, glândulas, o sistema circulatório, por exemplo. Por exemplo, essa postura que vocês estão vendo aí permite uma intensa irrigação sanguínea no cérebro, tá? Sarvangasana. Então, dependendo da postura, a irrigação é maior em determinada parte do corpo. Quanto ao sistema respiratório, a gente aumenta a capacidade respiratória através dos pranayamas, maior oxigenação de todo o corpo, também sistema nervoso glandular, estímulo de determinados neurotransmissores, como GABA, ácido gama-aminobutírico, né, que é um neurotransmissor que regula a ansiedade, proporciona uma tranquilidade, tem efeito, inclusive, ansiolítico. Endorfina, né, o hormônio, que é como se fosse um analgésico natural. Serotonina, neurotransmissor que regula o sono, o humor. Então, assim, o trabalho de asanas é muito mais interno, muito mais profundo do que simplesmente um trabalho muscular, né? Bom, quanto aos efeitos, aos benefícios psicológicos: equilíbrio emocional, autoconfiança, calma, serenidade, tolerância, paciência, humildade, sensibilidade, o que não quer dizer vulnerabilidade, porque normalmente você pensa assim, a pessoa fica mais sensível, então ela fica mais vulnerável, mais frágil. Não é bem assim. Ela fica mais sensível, mas, pelo contrário, ela desenvolve uma força interior bem maior, né, do que ela tinha para superar as provas, né, as quantas provas que a gente passa nessa vida. Em relação ao ritmo de vida, também eu pude observar assim, vários alunos que chegavam com um ritmo muito acelerado, e à medida que iam fazendo as práticas, iam percebendo que eles tinham que cuidar mais do corpo, tinham que cuidar mais de ter uma qualidade de vida melhor, e iam diminuindo o ritmo, né, de trabalho, principalmente.
Bom, eu não gosto muito de falar que a prática de asanas funciona como terapia. Eu não gosto muito de usar essa palavra terapia, embora eu possa dizer que em alguns casos funciona. Uma leve dorzinha na coluna causada por uma tensão muscular psicossomática, ou um torcicolozinho, ou uma dor de cabeça, ou uma cólica menstrual. Aí, realmente, você pode, através dos exercícios, com aulas adequadas e bolsa de água quente, né, soluções mais naturais, resolver o problema. Mas, em casos mais graves, não. Aí é caso de médico, é caso de fisioterapeuta, e eles são excelentes, porque a gente complementa, pode complementar o trabalho deles, né? Complementar os processos terapêuticos. Eu já tive várias oportunidades de conversar com os médicos, é, discutindo cada caso, né, de alunos específicos e tudo, então é muito bom, porque a gente aprende muito também. Eu prefiro dizer que a prática de asanas funciona como prevenção de uma série de problemas, né, que a gente possa ter. Quanto ao sistema imunológico, eu vou deixar para o final, porque eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão, pela questão da pandemia e tal, eu acho que seria interessante aprofundar um pouco mais. Pode passar, né? Pode passar. Tá. É, bom, vamos falar sobre características da prática de asanas ensinadas por Desika Shah. Primeiro, a simplicidade, eu já falei, se a gente faz só postura simples, vocês puderam ver aí nesse filmezinho, né? Atenção individual, lá eu tinha aulas individuais, ele tinha uma equipe de professores, e quando a gente chegava, eles encaminhavam a gente para determinado professor. Eu tive um excelente professor, que foi o Raghu Anantanarayana. E desenvolvimento gradativo, à medida que você vai sentindo que o aluno pode fazer determinados exercícios, você vai introduzindo posturas mais difíceis. Por exemplo, se chega um jovem com muita energia, com saúde, flexível, eu não vou dar a mesma aula para aquele jovem do que aquele que já vem fazendo há um ano, sabe? Então, por mais jovem, flexível e saudável que ele seja, ele vai começar com uma aula dentro da faixa etária dele, adequada para a faixa etária dele, mas eu vou colocando os exercícios, dificultando gradativamente. Então, essas são as 3 características básicas do método do Desika Shah. Bom, como se prepara uma aula? Os exercícios não são colocados assim aleatoriamente, né? Vocês viram ali, eu fiz uma sequência para terceira idade, depois fiz uma sequência para jovens, mas eles não são colocados aleatoriamente, assim, da forma como você tem vontade naquele dia. Não é bem assim, né? Existem regras básicas, existe uma lógica para se preparar cada posição de cada postura numa sequência. Então, a referência para a gente preparar uma aula são as posturas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, aqui eu mostrei a postura de pé, sentada, deitada, e sempre a gente está fazendo algum movimento de flexão para frente, para pegar um objeto, né? No caso, eu coloquei o banquinho ali, carregando o banquinho. Então, esses são as posturas que a gente faz normalmente no dia a dia. É muito raro a gente fazer uma flexão para trás. A não ser quando você vai, por exemplo, pegar alguma coisa no armário, lá em cima, aí você vira a cabeça para trás, você faz uma flexão, né, para trás da coluna cervical, você vai olhar as estrelas, ou torção, por exemplo, a gente faz pouco também, quando você vai fazer uma baliza no carro, você faz torção, ou quando alguém te chama, você vira a cabeça, vira o tronco. Mas são movimentos menos usuais. O mais usual mesmo é a flexão para frente. E flexão para trás mais intensa, então a gente não faz mesmo. E muito menos inversão, colocar as pernas para o alto, né? Então, pode passar. Então, a gente sempre começa uma aula com posturas bem simples, como essas que vocês estão vendo aí. Pode passar. Ou então com posturas como, por exemplo, Tadasana, de pé, Virabhadrasana, Parsvottanasana, de flexão para frente, né, Utkatasana, de cócoras, que tem alguma coisa a ver com o que a gente faz no dia a dia. Então, nós nunca começamos uma aula com flexão para trás mais intensa, como essa última aqui da Nurasana, a postura do arco, né? Jamais a gente começa uma aula com uma flexão para trás mais intensa. Então, existe toda uma preparação para se fazer essas posturas. Pode passar, né?
Bom, Savangasa, essa postura é excelente, muito boa, mas é o tal negócio. Meu professor dizia, você imagina uma montanha, põe essa postura lá no alto, lá no cume da montanha. Você precisa de subir a montanha para chegar até lá em cima. E subir a montanha significa fazer uma série de exercícios que preparam você para chegar até poder fazer essa postura, flexibilizando a coluna, irrigando, abaixando a cabeça, levantando as pernas, para chegar a fazer essa Savangasa. Para descer a montanha, também você precisa de descer. Aqui, por exemplo, ela está com a cabeça, o queixo mais para dentro, então você vai descer, você vai colocar o queixo para fora, né? Mas fazendo a flexão para trás, na hora que você fizer o outro seguinte exercício, e sempre flexão para frente, para trás, equilibrando para frente, para trás. Existe essa questão da compensação, né, dos exercícios. Bom, esse exercício tem um detalhe interessante, porque, por exemplo, você começa ficando 1 minuto nessa postura, 2, 3, até 6 minutos é o máximo que eu fico, e eu acho que é mais que suficiente. Bom, para você ficar 6 minutos nessa postura, você tem que, logo depois, relaxar no mínimo 5 minutos, contados no relógio. Por quê? Para que a circulação volte ao normal. Se você desce dessa postura, já começa a fazer outras, não tem sentido, não tem menor sentido. Então, assim, as pausas, os relaxamentos são muito enfatizados também, né, durante a prática. Então, a partir das regras básicas, nós podemos criar inúmeras sequências de asanas, de acordo com as necessidades de cada aluno, considerando aqueles fatores que eu já mencionei. No decorrer desses 40 anos, outro dia eu parei para pensar, falei, nossa, eu comecei a dar aula em 81, nós já estamos em 2021. Tomei consciência aqui de 40 anos que eu estou dando aula. E criei centenas de sequências a partir da experiência pessoal, a partir da observação dos alunos, né? Normalmente trabalhando sempre com grupos pequenos de no máximo 3 alunos. E eu tenho um sistema de fichas também, que eu vou anotando tudo que o aluno está sentindo. Eu sei exatamente o dia que ele entrou, todas as aulas que ele fez, o acompanhamento, o desenvolvimento de cada aluno. E esse registro de dezenas de sequências para cada caso, né, isso só me foi possível pelo fato de trabalhar com grupos pequenos. Porque se eu estivesse trabalhando com grupos grandes, eu não poderia acompanhar cada um. Eu acho que seria muito mais difícil. Tive experiências, vou mostrar para vocês algumas experiências que eu tive com grupos maiores, mas foram poucas. Dentro da simplicidade, dentro desse método simples, né, existe uma sofisticação, existe um refinamento, e eu sempre falo para os alunos, os detalhes fazem a diferença. Impressionante como um detalhe de uma posição da cabeça, uma posição da perna, faz diferença. Eu tenho algumas alunas que estão aqui na live, depois eu gostaria que elas falassem um pouquinho. E Marília, por exemplo, minha irmã, é minha aluna. E tem uns exercícios que é impressionante. Assim, você põe um rolo debaixo do joelho, você já sente um bem-estar em determinadas posturas. Então, são detalhes que realmente, né, a gente sente diferença. Com o tempo, eu fui me tornando independente do desencaixar. Foi um processo natural, não aconteceu nada, nenhum desentendimento, nada disso. Mas, inclusive, tenho muita gratidão pelo fato de ter conhecido o desencaixar, porque eu nunca tinha ouvido falar dele no Brasil antes, né? Antes daquela época. Mas eu criei uma própria abordagem minha em relação à prática de asanas, né? A partir das regras que ele ensinou. Bom, aí a gente vai entrar agora na questão do sistema imunológico, que eu acho que seria interessante, principalmente porque a gente está vivendo essa pandemia, né? E se fala muito no sistema imunológico. Como a prática de yoga pode ajudar no desempenho do nosso sistema imunológico? Se você integrar essa prática na vida, isso significa uma prevenção contra o estado de estresse psicológico. Esse estado de estresse psicológico, se aquilo vai sendo recorrente, quer dizer, vai sendo repetitivo, causa um desequilíbrio enorme no sistema imunológico. Então, isso está ligado diretamente para a gente entender como a prática de yoga pode ajudar no sistema imunológico, a equilibrar o sistema imunológico. Nós temos que estudar um pouco sobre o estresse, né? Estudar um pouquinho sobre o estresse. O estresse tem o seu lugar. O estresse é maravilhoso quando você está numa situação de perigo e você tem aquele instinto de vida, o que eles chamam de resposta de luta ou fuga. Então, o que acontece? O cérebro, dentro do cérebro, o hipotálamo,
faz contato com a glândula hipófise, a hipófise faz contato com as suprarrenais lançam cortisol e adrenalina, o corpo se mobiliza para fugir, né? A partir de uma situação real, a partir de um perigo. Você leva um susto na rua ou em qualquer lugar, você tem que sair correndo e o seu corpo se mobiliza totalmente, né? Aumenta o batimento cardíaco, a respiração se torna mais curta, os músculos se preparam para você ter energia para fugir, porque é questão de vida. Muitas vezes você está correndo risco de vida. Oi? Fugir ou lutar. Fugir ou lutar. Então, por isso que eles falam resposta de luta ou fuga, né? Então, nesse caso aqui, o estresse é justo, o estresse tem um sentido ele existir, né? Mas isso não acontece todo dia. Isso é uma situação eventual, eventualmente, raramente, às vezes você leva um susto desse jeito e você tem que sair correndo, né, para sobreviver. Então, são vivências pontuais, circunstanciais. O problema maior é o estresse psicológico, crônico. Esse é que é o grande problema, porque ele não surge de um fato real, né? Ele surge em decorrência de um estado mental. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Suponhamos que você tenha vivido uma situação muito dolorosa semana passada, semana anterior. Uma situação muito difícil, muito dolorosa, e você, várias vezes, você começa a pensar naquilo, relembrar aquela situação, como se você estivesse vivendo novamente aquela situação. Lógico que não é aquela intensidade, mas você começa a relembrar. E essa memória recorrente, o que causa? Causa um estresse psicológico. Então, aquele mecanismo todo, do hipotálamo para a glândula hipófise para a glândula suprarrenais, e lançando cortisol e adrenalina. Vai acontecendo em pequenas doses, mas é acumulativo. É repetitiva normalmente. Normalmente, quando você tem um problema, se você reflete sobre aquilo, o problema existiu, né, na semana passada, eu vivi aquela situação dolorosa, aí eu vou refletir. Eu vivi aquilo, o que eu vou fazer daqui para frente, como é que eu vou tratar fulano que me tratou de tal forma. Então, você, pelo menos, está fazendo uma reflexão para chegar a uma conclusão. Aí tem um sentido o pensamento. Mas, muitas vezes, esse pensamento recorrente vem inútil, ele simplesmente ocupa um lugar na mente e você não está fazendo reflexão nenhuma, você só está relembrando aquilo e sofrendo, né, novamente, cada vez mais. Então, o que acontece? Isso vai acumulando. E aí, pode passar. Aí, eu coloquei essa imagem, que eu achei bem interessante, bem bonita, assim, o desenho, né? De um livro chamado Anticâncer, de um autor, que eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, é David Servan Schreiber, uma coisa assim. Um psiquiatra francês, que viveu no Canadá, ele teve câncer, e ele tem muitas informações interessantes nesse livro. E essa imagem mostra exatamente ali, o estresse, né? Hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenais, neuroadrenalina, cortisol, tá bom? E ele fala o seguinte, que quando há uma superprodução dessas substâncias que chamam citocinas e quimiocinas, que são proteínas que fazem parte desse processo, elas têm uma função. Só que quando tem uma superprodução delas, isso prejudica o desempenho do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico não funciona perfeitamente como deveria funcionar. Aqui ele está mostrando como o livro é anticâncer, ele aborda mais a questão do câncer, ele mostra o tumor ali e tal, né? Então, é específico, mas pode ser aplicado a outra situação também. Então, o que eles falam é o seguinte, que o estresse, ele acentua o problema, né? E enfraquece o sistema imunológico. Bom, então, a prática de yoga pode atuar para resolver isso, porque eu estou falando ali todo esse processo, mas vamos agora colocar a prática de yoga, como ela entra nesse contexto, né? Ela entra antes do estresse. Aqui tem um estresse, aqui essa setinha, ela entraria aqui, ó, estado mental e problema.
porque você tem, como eu dei aquele exemplo, um problema, depois aquele problema começa a fazer parte da sua memória, começa a ocupar um lugar na sua mente, depois já é um estresse, trazendo problemas físicos, psicossomáticos, né? Bom, então, como é que a prática de yoga pode ajudar nesse sentido? Deixa eu ver uma coisa aqui. Somente. Bom, não está certo. Então, é o seguinte, a gente vai falar sobre o estado mental, porque durante as práticas de asanas, mesmo a prática de asanas, não especificamente meditação, então tem um efeito direto também. Mas vamos falar dessa prática de asanas. Você tenta manter o estado mental mais equilibrado, mais estabilizado, evitando o estresse psicológico. Então, a grande questão é não chegar no estresse, é o estresse não existir. Então, nas aulas práticas, eu vou colocar uma série de pontinhos, relembrando algumas coisas que eu já até falei. Quando você entra numa sala de aula e foca sua mente totalmente no movimento do corpo e da respiração, você, com a perfeita sincronização do corpo e da respiração, não há lugar para pensamentos. Então, esse é um exercício de concentração e dando ênfase ao momento presente, viver o momento presente. Você não está pensando naquilo que aconteceu, né? Pelo menos a proposta é não pensar. Quando você faz o relaxamento no final da aula, 10 minutos, relaxar não é dormir, quer dizer, a proposta não é dormir. Se dorme porque está sentindo necessidade, tudo bem, mas não é dormir. Então, normalmente a gente tem mais consciência dos nossos processos mentais. Quais os pensamentos mais predominam na nossa mente? Então, a partir do momento que você toma maior consciência, porque normalmente os alunos, quando eles estão relaxando, imobilidade total, ali 10 minutos, a tendência é pensar. Mas aí a pessoa começa a observar que tipo de pensamento predomina. A partir do momento que você toma consciência dos pensamentos que predominam, você pode ter mais domínio sobre a própria mente. Inclusive, chegar e falar assim, eu não vou permitir. Aí você começa a observar que aquele pensamento está recorrente ali na mente. Você fala, eu não vou permitir que esse pensamento, essa memória relacionada à situação dolorosa que eu vivi, ocupe um lugar na minha mente e desencadeie esse estresse psicológico, né? Então, eu me lembro, só abrindo um parênteses aqui, eu assisti várias palestras na Índia, eu tive a oportunidade de assistir várias palestras de Krishnamurti, e Krishnamurti é interessante porque ele batia muito nessa tecla do pensamento como algo que traz problema, né? Então, porque o pensamento tem o seu lugar, por exemplo, o ser humano, se não fosse o pensamento, ele não teria se desenvolvido tanto tecnologicamente, tanto cientificamente, mas, ao mesmo tempo, o pensamento pode trazer muito problema, né? Então, ele aprofunda muito nessa questão de como o pensamento pode nos prejudicar, né? Bom, e eu me lembro de um diálogo que eu tive com meu professor, logo que eu comecei a fazer aula, no primeiro mês ele falou, Eliana, à medida que você vai integrando essa prática no seu dia a dia, os problemas sempre vão existir, não vai deixar de existir, a gente está aqui para passar por muitas provas, o que vai mudar é a sua atitude diante deles, como você vê esses problemas, né? Nada é por acaso, tudo acontece, tem um motivo por acontecer, é um aprendizado a mais, e tem algo que eu sempre falo com os meus alunos, né? Assim, à medida que eles vão praticando, eles vão percebendo também que a gente deve procurar tentar manter o equilíbrio, independente das circunstâncias externas, sabe? Aconteça o que acontecer, você não se abalar tanto, você não se identificar tanto, você vê aquilo como um aprendizado a mais. Então, eu acho que tudo isso que eu falei, exercício de concentração na aula, maior consciência dos processos mentais, maior domínio sobre os pensamentos, não alimentar pensamentos negativos, como lidar com as provas da vida na hora que surge um problema que é doloroso, mas aí você começa a sofrer menos com ele, porque você fala assim, não vou perder meu equilíbrio, não vou me estressar por causa de nenhum problema. É difícil falar isso, mas a gente pode pelo menos minimizar. E aí o que acontece? Você não vai ter esse estresse tão forte aqui, ou então vai
vai ter menor ou não vai ter nenhum. Então, a grande contribuição aí da prática de yoga é prevenir para não ter esse estresse, para desencadear tudo isso, né? E enfraquecer o sistema imunológico, logicamente, né? Porque o estresse contínuo, o estresse justo, tudo bem, mas o estresse contínuo, ele, recorrente, ele enfraquece o sistema imunológico. Tem um outro médico que eu gostaria de citar, que ele se chama Herbert Benson. Ele escreveu um livro chamado Medicina Espiritual. É um cardiologista americano, professor de medicina da mente e corpo numa escola de medicina de Harvard. E ele fala também que o estresse acentua qualquer problema que você tem. Ele usa muito o termo no livro dele, ele bate muito nessa tecla da resposta de relaxamento. Exatamente o oposto da resposta de luta e fuga. Então, ele fala que todas as práticas que nos levam ao equilíbrio, a um estado de calma, de tranquilidade, como asanas, como pranayamas, como meditação, até mesmo olhar o pôr do sol. Ele dá esse exemplo do pôr do sol, ele dá esse exemplo de tricotar. Quando você está tricotando, você está assim, fazendo um trabalho que te dá prazer, que te traz tranquilidade, ele associa a esse termo resposta de relaxamento. Esse livro é muito interessante, eu gostei muito dele também. E só para terminar, né, a prática, terminar essa questão do sistema imunológico, a prática de yoga, quando você pratica yoga voluntariamente, você está criando condições para não vivenciar o estresse, né? Você fica com o sistema imunológico mais fortalecido, mais equilibrado. Pode passar, Helena. Bom, eu tenho trabalhado basicamente com grupos pequenos, né, atenção individual e tal, durante todos esses anos, mas também tive experiência com grupos maiores. Aqui são crianças dentro de um projeto que eu venho desenvolvendo. Fiz algumas experiências em Entre Rios, em Congonhas, que chama Projeto AIA, unindo 3 áreas de conhecimento: arte, yoga e meio ambiente. Então, a prática de yoga como preparação para atividade criativa e para aula de educação ambiental. E esse trabalho foi feito em Congonhas como parte do programa educacional de uma ONG criada em Entre Rios a partir dos festivais de inverno, né? Ecopaz, Ecologia para a Paz. Bom, então aqui vocês podem ver as crianças, era uma turma de 30, a gente dividiu em 2 de 15, e eu estou ali ensinando as crianças a fazer uma técnica básica de respiração para fazer os exercícios. E lá no fundo tem uma pessoa ali de azul, que é a Silvana Rezende, minha aluna, que fez aulas durante muitos anos comigo, hoje ela é professora e tal, uma pessoa que tem muita experiência também, né, nessa prática. Pode passar, Helena. Aqui é um trabalho com jovens, uma oficina para jovens do primeiro Festival de Inverno Entre Rios, 2006. Tive a oportunidade também de dar aula para os alunos do Grupo Galpão, né, do Oficinão 2001. Eu não tenho fotos aqui desse trabalho, mas foram 30 jovens também. Foi uma experiência bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Pode passar, Helena. Agora, essa experiência aqui, eu quero parar um pouquinho mais nela, porque foi assim, não foi muito interessante, foi muitíssimo interessante essa experiência, realmente. Eu fui convidada pelo Dr. Cid Veloso, em 2005, a participar do 6º Congresso da Rede Unida, na UFMG. Então, ele me deu uma tenda, vocês estão vendo ali atrás desse coqueiro, uma tenda branca de 5 metros por 5 metros. Ele falou: você faz o que você quiser ali dentro, durante 3 dias. E foi uma experiência assim, realmente inesquecível. Então, aqui nessa segunda foto, eu estou dando uma aula de meditação budista, faço uma prática, né? Eu pratico desde 89 a prática budista Vipassana, estou ali dando uma aula para os alunos, mas ali dentro daquela tenda, o que eles podiam fazer? Não só aula de meditação, eu dava aula de asanas para grupos pequenos de 3, ou eles chegavam, alguns ficavam ali relaxando, outros ficavam lendo, outros ficavam meditando. Então, era um espaço onde que o único pré-requisito para estar ali dentro era fazer silêncio, né? Era um espaço de silêncio. E foi muito interessante, foram 3 dias, as pessoas chegavam, era que 3, entravam 3, saíam, entravam outro grupo de 3 o tempo todo. Então, assim, um fluxo de gente muito grande, mas eu senti assim, que foi muito interessante, porque a resposta deles foi
foi muito boa. E, assim, por exemplo, entre uma palestra e outra, eles iam para lá e relaxavam um pouquinho. E, a partir daí, eu comecei a refletir e pensar, nossa, eu acho que toda escola, todas as universidades, todas as repartições públicas, todos os locais de trabalho deviam ter uma sala para as pessoas fazerem uma pausa, nem que fosse assim, 10 minutos, colocar as pernas no banquinho, fazer um relaxamento, ou fazer uma meditação, para, inclusive, produzir melhor, né? Assim, ter uma qualidade melhor de vida dentro do trabalho. Pode passar. Ah, essa daí é minha mãe, Maria Helena Andrés. Ela é minha primeira aluna e continua sendo aluna até hoje, né? Ela está ali praticando os exercícios, né? Uma aula adequada para a idade dela, tá quase comemorando 100 anos. E, e ela tem sido a grande estimuladora, né? Incentivadora do meu trabalho até os dias de hoje. Pode passar. Bom, então, só para terminar, antes de a gente ver isso aqui, gostaria só de finalizar dizendo que yoga é todo um processo de autoconhecimento, no qual nós nos desenvolvemos como um todo integrado, não só a parte física, mas também a parte emocional, mental, espiritual. A prática de asanas é parte de um processo muito mais amplo, né? E a prática nos leva a uma maior percepção de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Essa percepção maior pode nos levar à uma compreensão maior também do nosso papel no mundo, que eles chamam na Índia de Dharma, né? E a partir do momento que você tem mais consciência, mais certeza do seu Dharma, isso te dá muita tranquilidade, né? Independente das circunstâncias externas, independente do que você está vivendo na sua vida. Então, só para terminar, eu acho que, para mim, o conjunto das práticas de autoconhecimento que a Índia oferece, né, é a grande contribuição que a Índia tem a oferecer, né, está oferecendo para a humanidade. Ok, Eliana, obrigado aí por suas palavras. Agora acho que podemos deixar a palavra aberta aí para os participantes, se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma experiência aí sobre a Índia, sobre o que foi falado. Fiquem à vontade aí, pessoal. Eu estava aqui pensando que faz uma diferença enorme quando a pessoa fala de um determinado espaço, lugar, tendo ido lá, tendo não só viajado, mas experimentado, sentido, né? A vivência com as pessoas, os teóricos, de certa, igual a yoga, os homens famosos da yoga. E Maurício pesquisando, publicando também. Helena tendo ido 15 vezes lá. Então, assim, é uma experiência invejável a de vocês. Muito legal, gostei demais da apresentação. Parabéns. Parabéns. Eu queria, não é tudo isso que Cecília falou, mas eu queria uma coisa que sempre me intriga, e eu queria assim, fazer uma pergunta primeiro para a Eliana, depois eu quero voltar em algumas coisas lá com o Roberto e com o Maurício. Eu fico às vezes me perguntando, por exemplo, toda essa prática, né, toda essa exposição que você fez aí, Eliana, da questão da yoga e tudo, e do que foi apresentado aí tanto para o Maurício e pelo Roberto, como é que é no cotidiano das pessoas, daqueles milhares de habitantes do planeta Índia? Eles têm também, assim, aquelas pessoas simples naquelas aldeias lá, naquelas vilas,
elas têm no cotidiano delas esta prática, assim, o que de fato, né, todo esse ensinamento legal, bacana, e que nós aqui, né, do mundo ocidental acabamos assimilando, admirando e às vezes até praticando, mas como que é isso no cotidiano deles lá? Eles exercem realmente todo esse conhecimento ou isso fica mais restrito a esses achos, a esses espaços específicos do conhecimento hindu, né, indiano, etc. Como é que é isso no dia a dia deles? Olha, eu acho que é bem integrado na vida, né, deles. Por exemplo, você entra na casa de um indiano, sempre tem um quarto de puja, né, um quarto de meditação, onde só as pessoas da família entram nesse quarto. Então, é um quarto que eles têm ali um espaço para meditação, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você entra, a gente conversava às vezes com chofer de táxi, com garçom de restaurante, chofer de táxi, por exemplo. Qualquer chofer de táxi sabe o que é meditação, sabe? Assim, eles têm o conhecimento disso. Já tá, eles frequentam com certeza um ashram, ou tem o guru. Então eles têm mais consciência dos processos mentais. Eu sinto que o povo, em geral, o indiano, eles têm mais essa consciência, sabe? Muito mais que a gente aqui. Então, assim, essa coisa de televisão, muitas horas seguidas, novelas, tudo isso, eles, sabe, eu acho que eles têm muito mais percepção para ver o grau como é prejudicial até certo ponto, né? Porque, dependendo do conteúdo da novela, realmente... eles sabem que é como se estivesse assim, poluindo a mente, né? Realmente. A pessoa que medita, ela tem mais consciência dos processos mentais. Então, ela começa a ficar mais crítica, ela começa a ficar mais seletiva. O que eu vou ler, o que eu vou ver, o que eu vou permitir entrar na minha mente. Não é que você vai ficar numa redoma totalmente alienado, não é isso. Mas, assim, dosar, selecionar o que você realmente acha que vale a pena, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não vale a pena, é perda de tempo, né? Então, assim, ter esse discernimento para selecionar o que vale a pena você permitir entrar na sua mente, isso com a prática de yoga a gente começa também a ficar muito mais perceptivo disso, né? Disso tudo. Então, eu acho que o povo indiano, eles têm mais essa preparação. E outra coisa, eu senti, assim, por exemplo, nos pais, né, eles tinham muito medo da gente chegar, porque eu tinha 24 anos de idade na época, e eu sentia que eles tinham um pouco de medo de eu influenciar os jovens do Ocidente, os jovens ocidentais influenciarem os jovens indianos. Eu sentia um pouco isso. Assim, eles eram muito educados, eram muito gentis, mas meio distantes, sabe? E isso, né? É outra cultura. Mas foi muito interessante estar lá e tudo, a gente aprende muito, né? Porque eu acho que o turista que chega, normalmente ele vê aquele cartão postal ali, é muito chocante, né? Porque realmente a pobreza, assim, nas ruas é bem maior que aqui, a gente vê isso muito claramente, né? A higiene e tal. Mas quando você fica mais tempo, você vê os aspectos positivos da cultura indiana, né? As artes em geral, a filosofia, né? Essas práticas milenares. Então, você começa a ver um outro lado e valorizar esse outro lado também. Então, eu sinto que existe essa diferença, sim. E eu acho que eles, até certo ponto, isso é muito entranhado na vida deles, no cotidiano, sabe? Eu respondi, Dina? Respondi um pouco, pelo menos. Talvez você possa conversar com o Paulo Baeta, possa conversar com o Maurício, com os outros também que estiveram na Não, não respondeu, porque, né, como eu nunca tive essa oportunidade, então, é isso que a Cecília falou, para quem não só visita, mas que vivenciou isso lá, né, tem outra dimensão das coisas. Então, eu, né, fiquei curiosa, assim, para saber mesmo. Você respondeu perfeitamente. Depois eu tenho uma para o Roberto. Pode falar ou mais alguém vai falar aí agora? Gostaria de falar, só para aproveitar o assunto de yoga. Eu pratiquei durante muitos anos com a Eliana e
e ela me convidou para essa live e o assunto é super interessante. E eu fiquei pensando assim, o quão importante foi para mim a prática e um momento específico da minha vida. Bom, no início, quando eu encontrei a Eliana buscando yoga, ela me conta que eu falei com ela assim, Eliana, eu quero ser sua discípula. E a minha identificação com yoga foi imediata. Assim. Eu comecei e parecia que aquilo já existia dentro de mim. E foi tão intensa que eu pedi a Eliana, naquela época, para me dar alguma formação. Né? Ela não tinha um curso de formação de professores, mas ela se dispôs, e tinha outra aluna também interessada, a nos passar, né, o conhecimento. Eu falo que é uma formação informal que a gente teve. E aí eu até comecei a dar aula assim, para os meus próprios filhos, para o marido, para algumas amigas. Ela me cedia a sala aos sábados para eu poder ter esse acesso lá com as pessoas. Mas estou fazendo um breve histórico para dizer da importância disso num momento muito específico da minha vida, que eu acho que algumas pessoas aqui acompanharam, que foi um acidente de carro pelo qual eu passei, que foi muito intenso. E eu fiquei 8 meses sem trabalhar, me recuperando, e a Eliana teve o carinho de ir na minha casa e me passar algumas sequências de prática que eu poderia fazer, que era quase nada, mas aquilo foi tão fundamental para mim, porque no momento em que eu estava no fundo do poço, porque eu tinha a sensação muito clara de que do meu ladinho tinha um buraco muito fundo e muito escuro, e que se eu escorregasse nele ia ser muito difícil sair. E naqueles momentos mais difíceis eu me apegava a isso e tomava um fôlego, uma força e ia fazer a prática do pouquinho que eu conseguia. E aquilo foi tão fundamental e tão importante na minha recuperação que depois que eu consegui superar essa fase, eu falei, bom, isso agora não pode ficar mais só para mim. Agora eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E aí, até incentivada pela Eliana, eu busquei um curso de formação mais estruturado, né? E foi muito gratificante, é muito gratificante a prática, né, como professor, porque essa contribuição que a gente pode dar para as pessoas é incrível. Aquilo que a Eliana falou, que a gente sempre sai um pouco melhor da aula, é muito legal, assim. Às vezes a pessoa chega com o exemplo que ela falou de dor de cabeça, e aí eu já tive alunos falando assim, nossa, aquela expressão popular que todo mundo usa, tirou com a mão. É muito gratificante a gente poder contribuir com as pessoas nesse nível, né? Então, a Eliana me sugeriu dar um depoimento prático, não é propriamente da Índia, mas é desse conteúdo tão de essência, né, da Índia que chega até nós e como isso está contribuindo. Acho que tem muito a ver com o início da fala aí, dessa integração, né, Brasil-Índia, no aspecto de analisar contextos urbanos, como cidades se desenvolvem, no aspecto da ecologia, e também nesse contexto do que você pode extrair pessoalmente, né, do conhecimento de uma outra cultura tão profunda e tão rica quanto a da Índia. Gostei do depoimento, Silvana. Depois nós vamos trocar figurinhas.